Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu fiz aqui no Excel usando esses mesmos cálculos aqui, ó. Calcular o pH de ácido fraco e depois calcular o grau de ionização dos ácidos fracos, tá? Então agora, por enquanto, eu vou deixar a tela dividida. Metade da tela eu estou com o material aqui do PowerPoint, né? Que são os cálculos feitos, né? Vamos pegar o exemplo 1 aqui, o ácido hidroxibenzoico. Inclusive, com esse próprio ácido aqui eu usei no meu exemplo, ó. Tá aqui ele, ó. Até o ácido ortohidroxibenzoico, em que esse OH- aqui o aliás, o OH aqui, né? O OH tá na posição orto, né? Depois tem a posição meta e a posição para. Então eu peguei como exemplo esse ácido aqui, e ele também é conhecido como ácido salicílico, tá? Então se vocês olharem aqui a moléculazinha que eu colei ali no Excel, o do ácido salicílico é o mesmo nome, aliás, mesmo nome não, né? É o mesmo ácido ortohidroxibenzoico. Esse aqui é o nome pela regra da IUPAC, né? E isso aqui também acho que já é reconhecido pela IUPAC, esse nome aqui, ácido salicílico, que é o nome mais comum, digamos assim, né? Bom, aqui, o que que eu fiz aqui no Excel? Primeiro que no Excel aqui eu fiz o cálculo para esse ácido aqui que a gente já tinha feito, e também fiz para um outro ácido. Eu só peguei esse ácido aqui e coloquei o OH aqui, ó, que é o seria o ácido para-hidroxibenzoico. Na posição para aqui, ó, no lado oposto aqui é o grupamento acetato aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que aqui no Excel eu fiz tudinho o que está aqui. Só que é claro que eu fiz cálculos com mais valores, né? Então, olhem só. Aqui em azul é a planilha que eu construí para o ácido salicílico, tá? Então, vamos assim, ó. Nessa coluna aqui, onde eu botei uma cor diferente aqui eu estipulei valores arbitrários, assim, eu inventei, né? Valores de concentração formal para o ácido. Então, por exemplo, nessa primeira célula aqui, eu estipulei que a solução que eu preparei do ácido era 1 molar. Então, está escrito aqui lá em cima 1, ó. E aqui está 1, né? Já aqui embaixo, opa, eu cliquei errado aqui, peraí. Já aqui embaixo, eu estipulei a concentração de 0,1, estão vendo ali? 0,1. Depois, mais abaixo, não tá, tem que clicar aqui sempre. Mais abaixo aqui, a concentração é 0,01, 10 vezes menos de novo. E assim vai, ó. Depois 10 vezes menos, 10 vezes menos, 10 vezes menos, 10 vezes menos. Então a gente tem concentração de 1 molar, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001, sabe? E assim vai. Tá? Então cada vez que vai baixando aqui, vai ficando cada vez mais diluído a solução de ácido salicílico ou ortohidroxibenzoico, tanto faz. Beleza? Beleza. Nessa coluna aqui, eu escrevi concentração de íons H+. Perceba que H+, eu estou falando da quantidade que formou desse cara aqui. Para mim saber quanto que formou desse cara aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar essa equaçãozinha aqui, onde eu chamei a concentração dele, o H+, e do ânion do ácido, eu chamei de X, e quanto vai sobrar do ácido todo protonado ainda é o inicial, o F, menos o que formou dos outros, que é o F menos X. Então aqui embaixo, pessoal, essa equação aqui, ela está aqui, eu vou clicar ali no Excel aqui embaixo no quadradinho, e vocês estão vendo lá em cima lá, uma equação matemática que eu fiz. Que equação é essa? Essa aqui é a equação que na verdade é a Bhaskara, né? Porque isso aqui vai gerar uma Bhaskara, ó. O que que vai ser a Bhaskara? A Bhaskara vai ser, o A da Bhaskara vai ser 1, tá? O B da Bhaskara vai ser o 1,07 vezes 10 na menos 3, que era o Ka, vezes o X. Então, esse valor do Ka do ácido, esse aqui vai ser o valor de B da equação de Bhaskara. E o que que vai ser o valor de C da equação de Bhaskara? Vai ser menos, vai dar negativo o valor, né? O valor do Ka vezes a concentração formal, que é esse número aqui, ó, o 5,35 vezes 10 a menos 5. Entenderam? Então lá quando eu montei a Bhaskara, perceba que eu montei a Bhaskara não colocando os valores direto, eu estou dizendo onde que estão esses valores, né? Então até eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que que eu fiz na Bhaskara aqui. Igual, aí abri um parênteses e botei menos B, que a Bhaskara é menos B, né? Quem que é o B? O B tá, até eu destaquei em azul lá, ó. O B tá aqui, ó, eu escrevi separado numa célula qual é o valor da constante ácida do ácido, certo?
Então é menos b, o valor da constante ácida, mais raiz. Aí eu abro parênteses aqui na raiz, né, para fazer a raiz de tudo isso. E a equação da Bhaskara diz que é a raiz do b ao quadrado, então o b é o Ka. Então de lá de novo eu escrevi o Ka ao quadrado, acento circunflexo 2 é ao quadrado. E aqui na Bhaskara é menos 4ac. Só que o c é negativo, então menos com menos dá mais. Então por isso que eu botei mais. Aí abri um novo parênteses, porque eu tenho que fazer toda essa continha aqui. O 4 vezes o a, só que o a é 1, né? Então nem precisa fazer vezes 1. E depois vezes o c. E quem que é o c? O c é o Ka vezes a concentração formal. Então vejam lá que está em azulzinho assim, ó, o Ka vezes o B13. Olhem o que está em vermelho aqui no B13. Ó. Eu mandei ele vir para essa célula aqui. Ó. Então é só escrever essas coisas ali, né? Aí então aqui eu vim e fechei o primeiro parênteses que eu fechei, que é o que fecha onde abriu o A, o 4, aliás. Depois eu fechei o segundo parênteses que está em vermelhinho ali, ó, que aí ele fecha com o parênteses que abriu lá da raiz. E depois eu fechei o terceiro parênteses, que é o parênteses que eu fiz lá no início. De modo que ele vai pegar toda aquela parte de cima da Bhaskara e dividir por 2 vezes A. No caso aqui o A é 1, nem precisa fazer 2 vezes 1, né? Então está só dividido por 2. Então vejam que o que está em cima, o que está escrito aqui no Excel é simplesmente transferir para o Excel o comando dele fazer uma Bhaskara. E percebam que essa lógica aqui do Excel é praticamente a mesma lógica, aquela que eu já ensinei na calculadora. É até por isso que eu não estou gastando mais tanto tempo assim aqui no Excel, né? Porque eu tenho total noção de que você já tem capacidade de fazer isso aqui no Excel. Nós estamos dando comandos para o Excel praticamente igual a calculadora. A calculadora também pensa desse mesmo jeito aqui, ó. A única diferença é que na calculadora a gente não precisa iniciar com um igual para ela entender que é conta, porque na calculadora ela trabalha com cálculo, né? A gente não fica escrevendo texto. No Excel dá para escrever texto aqui um pouco e tudo mais, né? Então, a única diferença que tem aqui é essa, é que na calculadora a gente não precisou iniciar com igual. O resto é a mesma lógica da calculadora, tá? E beleza, então olha aqui, ó, feito isso, percebam que depois que eu fiz esse cálculo aqui, a ideia é eu pegar o cálculo, clicar na célulazinha, clicar aqui no cantinho e arrastar até lá embaixo, porque daí ele vai reproduzindo esse cálculo até lá embaixo. Só que se eu arrasto esse cálculo até lá embaixo, perceba que sempre essas variáveis aqui ele vai ir arrastando, né? E no caso, essa variável concentração formal, que é a que está em vermelhinho aqui, essa eu quero que vá arrastando também. Porque aí eu arrasto o cálculo aqui para baixo, em vez de ele pegar essa concentração daqui, ele vai pegar a concentração nova, que é a concentração mais diluída. E quando eu arrastei o cálculo para cá, ele já vai pegar essa concentração. E quando eu arrastei para cá, ele pega essa daqui. Entenderam? Dá bem certinho o que eu quero. O esquema que eu não posso esquecer é que se eu arrastar a conta e não travar essa informação aqui onde está o Ka, quando eu arrastar a conta daqui para cá, em vez de ele pegar o valor que está nessa célula, ele vai pegar o que está nessa célula aqui, que é uma célula que está em branco, entenderam? Então aí vai dar errado os meus cálculos. Então percebam que essa informação aqui do valor numérico do Ka, do ácido, ela só está nessa célula aqui, ó, a C10. Então cada vez que aparecer essa célula C10 aqui, eu tenho que travar ela. Eu chamo de travar a célula, né? E travar a célula, na verdade, é simplesmente a gente escrever um cifrão antes da letra e um cifrão depois da letra. Cada vez que tu escreve um cifrão antes e depois da letra, essa célula está travada. Travada, o que quer dizer travado? Quer dizer que se tu arrastar o cálculo, essa informação aqui ela não vai correr, ela não vai ser arrastada, ela vai pegar sempre dali. E as que tu não travas, se tu arrasta o cálculo para baixo, aí aquela informação ela vai arrastando junto também. O que é muito prático para a gente. E esse aqui é o legal do Excel. É essa possibilidade aí, né? Bom, então eu fiz isso, travei as informações onde pega o valor do Ka. E é bem isso, né? Aperto o Enter e está aqui o resultado. Ó. O que, que ele achou aqui? O resultado da equação de Bhaskara ali é o valor de x. E quem que eu chamei de x? Eu chamei de x a quantidade do H+, e também a do ânion. Portanto, se eu chamei de x a quantidade de H+, para mim saber o pH, que é o que eu mandei calcular aqui do lado, basta eu fazer simplesmente o menos log de H+, né? Então, se aqui eu acabei de achar a concentração de H+, aqui do lado, olha a equação que eu mandei ele fazer aqui do lado, ó, bem simples. Menos log na base 10, né? Eu acho que eu até já falei isso aqui, já tinha falado isso já, né? Que no Excel, quando a gente quer fazer log na base 10, tem que escrever log e o 10 do lado, que aí ele entende que é log na base 10. Mas também eu não tenho mais certeza, mas acho que até já tinha feito isso, né? Que se a gente esquecer de botar os 10, ele entende que é na base 10 também, né? Acho que ele entende, tá? Então aqui, mas eu vou deixar ali na base 10 bem direitinho ali, tá? Mas tá aqui, deu o mesmo valor, deu o mesmo resultado lá.
Então aqui nessa célula aqui eu estou mandando ele fazer menos log na base 10, aí abre parênteses e aí a gente coloca a informação de quem que eu quero que ele faça o cálculo, né? E aí ele está pegando quem está escrito aqui do lado, ó, o C13. E fui eu que digitei aquilo lá, né, pessoal? Vocês não acham que... Eu estou mostrando para vocês uma planilha pronta, mas a planilha iniciou zerada, não tinha nada. Então fui eu que digitei aquele comando ali para o Excel fazer. Botei igual, menos, log de 10, abre parênteses, e aí ele pega esse valor aqui. Fechei o parênteses, apertei o Enter, pronto, ele acabou. Aqui nessa célula aqui ele acabou de fazer menos log do que está aqui. É bem o que a gente fez aqui, ó. Quando a gente achou o x, olha aqui embaixo o que eu fiz com o x, ó. Menos log do valor numérico que eu achei do x. E está aqui o pH. Então, essa parte da conta aqui, essa aqui de cima, a Bhaskar, ela está nessa coluna aqui, ó, achando os íons H+. Essa parte da conta em que calcula o pH, ela está aqui, ó, menos log do que eu achei como a concentração do H+, beleza? Aqui eu vou trocar de página aqui no meu PowerPoint, eu vou para a página posterior, onde a gente fez o cálculo do grau de ionização do ácido, o alfa, lembra? Está aqui o cálculo do alfa. Para calcular o cálculo do alfa, a gente escreve a concentração do ácido que ionizou, que é o valor de x também, né? Porque o x também é a quantidade do ácido que perdeu o íon H+, dividido pela concentração formal. Então foi isso que eu fiz aqui nessa célula aqui, pessoal. Ó. Se vocês olharem nessa célula aqui que eu escrevi um alfa ali em cima, nessa célula eu simplesmente estou mandando ele fazer o cálculo da concentração, do valor de x que ele achou na Bhaskar, porque o x também é a concentração de íons do ácido que perdeu os íons H+, né? Então vejam que ele está fazendo o cálculo do C13, que ele até... Lembrem que o Excel até facilita a vida da gente, ó. A gente clica lá na equaçãozinha e ele coloca cores nas informações ali numéricas que ele está pegando, né? Então ele até destacou em azul aqui, ó, que ele está fazendo o cálculo do que está aqui em azul, está aqui a moldura em azul aqui, ó. É o valor numérico da célula C13, dividido pelo valor em vermelho ali, que é o valor da concentração formal, que é a concentração inicial da solução, né? Então tá aqui, ó. Essa continha que está feita aqui e o resultado daquele valor entre 0 e 1, essa continha está aqui no Excel, ó. Eu mandei ele fazer, tá aqui, apertei o Enter e depois eu cliquei botei o mouse aqui no cantinho, deixo o mouse virar aquela cruzinha preta ali, estão vendo? Aí segura com o botão esquerdo e arrasta para baixo, assim a gente arrasta a conta. E aqui eu posso arrastar a conta sem travar célula nenhuma, porque vejam que quando eu arrastar a conta, eu quero que ele pegue o valor de baixo e aqui pegue o de baixo, e assim sucessivamente, né? Aí ele fez tudo bem certinho. Ele acabou de calcular todos os alfa, todos os graus de ionização do ácido em diferentes concentrações do ácido, entenderam? O que está mudando aqui, que eu mudei? Na real, eu só estou mudando o que eu... Imaginem que eu preparei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É como se eu botasse 7 beckers na bancada com soluções do mesmo ácido salicílico, e o que muda de um becker para o outro é só a concentração. O primeiro becker está 1 molar, o outro está 10 vezes mais diluído, e assim sucessivamente. A cada becker que passa, fica 10 vezes mais diluído que o anterior. Mas é o mesmo reagente, entenderam? E percebam que só o fato disso está diferente, já por exemplo, os pHs desses beckers já vão mudando. Estão vendo aqui, ó? Os valores dos pH estão indo aumentando. Ó. Quanto mais diluído está o ácido, menos ele consegue baixar o pH. Aqui eu gosto de fazer esses cálculos não só na parte teórica, mas eu gosto de fazer no Excel. Não é para fazer no Excel só para dizer que eu sei fazer no Excel. É que o Excel facilita a vida da gente em a gente fazer o mesmo cálculo várias vezes. E fazendo o cálculo várias vezes, a gente consegue ver, digamos que, o movimento das coisas. Porque depois que eu pegar essas informações aqui, obviamente eu vou transformar isso aqui em gráfico. E no gráfico eu consigo pegar o movimento das coisas, entendeu? Fazendo esses cálculos estáticos aqui, parece que sempre que eu preparar uma solução de ácido acético, o grau de ionização vai ser 13,6. Vocês não concordam que parece que vai ser sempre esse valor aí? 13,6? Eu imagino que na cabeça de vocês achem isso. Que sempre que eu colocar ácido salicílico num becker, falei ácido acético, eu acho, né? Sempre que eu colocar ácido salicílico num becker, o grau de ionização é 13,6%. Depende. É isso que eu estou tentando mostrar aqui no Excel. Acho que meu tempo está estourando aqui, eu vou parar o vídeo aqui e sigo no próximo.